Minha gente, boa noite, tudo bem? Aqui é a autora Cristiane SS Nunes. Sejam todos bem-vindos nessa noite de sexta-feira. Hoje a nossa live é mega especial. Tenho uma convidada sensacional, uma mulher inspiradora que quando eu mergulhei nesse mundo literário, essa convidada foi uma fonte de inspiração. Eu olhava o perfil dela no Instagram e pensava, ai gente, eu quero ser que nem a Monique, eu quero, fluir como a Monique. E hoje eu tenho a alegria de recebê-la aqui no nosso Instagram pra gente conversar, bater um papo super especial, pra gente falar e conhecer um pouquinho mais dessa grande autora nacional, Monique Machado. Antes de eu chamar a nossa querida convidada que já entrou, quero te lembrar do nosso lançamento na Amazon, minha gente, nosso e-book Fugindo do Destino. Esse livro, ele é muito, muito especial. Acredito que seja mais um dos meus xodós. Toda vez eu falo isso, mas esse é um grande xodó, porque a história da Yaisa é uma história emocionante e impactante, porque eu trago um cenário de um passado não tão distante, de como era como era tratado, né, a questão do casamento em algumas famílias em determinados lugares do Oriente Médio. Claro, com liberdade literária, respeitando, né, tudo, eu trago um romance muito legal e muito emocionante. Mas sem estender, vamos chamar a nossa querida convidada. Ela é uma das autoras nacionais, particularmente eu, como autora, falo admirável. Ela é um ser humano sensacional. E, na minha opinião, quando a pessoa, o autor, é um ser humano sensacional, tem tudo para dar certo. E a Monique é uma dessas autoras maravilhosas. Vamos ver se ela já recebeu o meu convite. Enquanto a gente vê se chega o convite lá, vamos ver se ela entrou, vamos lá, aguardando o giro da câmera. Deixa eu levantar a minha, afastar também. Eu tô tão acostumada a ficar do outro lado. A pessoa Não é? não Depois eu vou te aperta aqui, consegue. não é? Gente, peraí, Maravilhosa! Seja bem-vinda, Monique, maravilhosa, essa autora inspiradora que eu olhava no canal dela, eu escrevendo lá atrás, eu olhava e dizia, ai, essa autora tem que me entrevistar, eu quero conversar com ela. gente, Maravilhosa. eu tava escutando você falar, olha, eu que tenho que te agradecer por todo esse carinho. A Cris é fora da casinha, porque é uma boa escritora, tá sempre no meu projeto. Então, assim, eu é que sou uma felizarda de ter esbarrado com você nessa vida literária. Você e o seu marido, que, aliás, é uma dupla sensacional. Então, muito obrigada, tá? Obrigada mesmo, de coração. E estava falando, né? Realmente, tu é uma autora incrível, principalmente pelo ser humano que tu é, Monique. Porque nós como escritores, a gente tem, né? Alguns têm a humildade, né? Tem um coração manso, tá sempre achando que não é bom, que tem que melhorar, né? A gente traz essa humildade e é essa humildade que nos faz, né? Subir dia a dia e alcançar, né, o coração de leitores. E tu é uma grande escritora, tu tá há anos aí e tu tem um coração humilde, tu tem, assim, uma alma mansa, isso é muito bom, isso nos deixa, nos sensibiliza e nos inspira. A gente está chegando aqui recém no trem, MetaDP, ainda nem arrumou um banco para sentar, como eu digo, mas tu é inspiradora e é
Maravilhoso, com certeza encontro de milhões. É maravilhoso estar contigo aqui. Quero saber tudo. Tô com 1 milhão de perguntas aqui na minha cabeça. Mas hoje o tempo é todo teu. Quero saber, primeiramente, quem é Monique Machado? E aí tu me pegou. Aí é difícil falar. Oi, Ale, um beijo para você, tá? Ele tá aqui, o Encontro de Milhões. Ah, que delícia! É difícil, né, falar quem eu sou, mas por fora, né, eu sou isso que vocês veem. Eu sou uma escritora, uma podcaster, e eu uso a literatura para movimentar o meu universo. Então, eu escrevo, eu leio, eu divulgo, eu estou sempre ligada no 220 quando se fala de literatura, de cultura, de história, de pessoas. Eu gosto de lidar com pessoas e conhecer as histórias, olhar nos olhos e saber quem é você, o que você tem para me dar. Deixa eu tirar de você o que eu consegui. Então, eu acho que a minha essência, através da comunicação, é essa: é arrancar de você tudo que eu puder, óbvio, positivamente, quando se fala de literatura e livros. E usar essa comunicação não só para mim, né, mas para os outros também. A gente sabe que comunicação não é para todo mundo, nem todo mundo sabe se comunicar. Então, quando a gente encontra alguém que sabe se comunicar, que tem as ferramentas, a gente tem que propagar. Então, eu trago o máximo de pessoas para perto de mim, que queiram crescer, que queiram evoluir, para que a gente possa fazer esse processo juntos. Eu acho que eu me definiria exatamente assim: comunicadora, leitora, escritora e divulgadora. Maravilhosa! E com relação à autora, me conta, quando foi que tu começou a escrever o teu primeiro livro, que foi O Homem do Quarto Andar, maravilhoso, que eu tenho aqui. É baseado em fatos reais, né? A tua inspiração foi algo que aconteceu realmente. Mas assim, Monique, antes desse acontecido, tu pensava em escrever algo, ou tu escrevia algo, ou foi algo assim, ó, esse acontecimento que desabrochou a escritora dentro de ti? Como que foi esse desabrochar da autora? Pois é, eu escrevo desde o útero, né? Então, eu nasci, para você ter noção, eu nasci de 6 meses no sofá da sala, porque eu não queria esperar mais nada, eu tinha que vir para o mundo, porque eu queria escrever, porque eu queria ler, porque eu queria viver. Então, com 6 anos, 7 anos, eu ganhei um diário que era perfumado, que tinha cadeado, e eu sempre gostei muito de livro, e eu sempre tive envolvida com livro, minha casa sempre teve livro. Então, eu vi as ilustrações, eu vi os desenhos, e depois eu fui alfabetizada e fui lendo, e ganhei o diário e comecei a exercitar esse lado da escrita. Eu sempre soube que eu ia ser escritora. Sempre soube, porque eu sempre me vi publicando livros. Não me pergunte como, mas eu sabia que eu ia escrever para publicar e não para mim. Porque eu queria dizer alguma coisa, eu queria falar sobre alguma coisa. Mas até então eu não sabia como isso ia acontecer na minha vida. Eu escrevia, com 15 anos eu escrevi um primeiro livro, muito, muito amador, de adolescência, aquela fase. E escrevi, obviamente, peguei e joguei fora, porque eu achei tão pueril que eu falei, não, isso não. Mas eu sabia, porque eu tive blog, tive um monte de coisa. Eu passei a adolescência escrevendo e lendo muito. Então eu falei, bom, eu vou deixar a vida me levar e deixar fazer com que ela guie os meus caminhos. E aí
o primeiro livro, né, O Homem do Quarto Andar, que foi publicado em 2021. Chegou uma época da minha vida, foi bem antes disso, que eu falei assim, eu quero escrever. Eu não tinha ideia de como publicar um livro, mas eu sempre escrevia coisas que aconteciam ao meu redor. E eu dramatizava tudo. Era uma intensidade muito grande. Eu sempre tive facilidade de construir histórias, personagens. Eu queria que aquela personagem falasse por mim, de um jeito que eu não tinha coragem de ser. Então, toda essa coragem que eu queria ser, que eu queria ter, que eu queria fazer, eu passava para as minhas personagens e elas ganhavam vida e criavam as próprias histórias. E aí eu identifiquei que todos os livros que eu estava começando já a escrever eram histórias que estavam me rodeando. Eu entendi na minha essência que a tragédia do mundo me inspirava. A dor, a depressão, uma pessoa que não é amada, uma pessoa que não realiza um sonho, uma pessoa que se sente rejeitada. Então, tudo que era triste no mundo me causava uma ânsia para a escrita. Eu precisava escrever aquele drama daquela pessoa. Uma mãe que perdeu um filho, o marido que sofreu um acidente. E eu sabia que eu ia ter esse caminho dentro da escrita, para o drama. E aí, deve ter mais de 10 anos isso, eu presenciei o primeiro fato que me levou a escrever O Homem do Quarto Andar, que foi o suicídio de uma pessoa que eu conheci entre aspas, nós não nos conhecíamos, mas ele era meu vizinho. E ele tinha um histórico muito punk de depressão e ele se jogou. E eu fui uma das primeiras a chegar porque ele caiu na minha janela. Ele bateu no terceiro andar, bateu na minha janela e caiu no chão. Então eu corri pro play para saber o que estava acontecendo. E eu fui uma das primeiras a chegar, estava o porteiro, nem o enfermeiro que estava cuidando dele conseguiu chegar tão rápido. Fui eu e o porteiro, né, o zelador da época. E aquilo mexeu tanto comigo, que eu demorei 10 anos para colocar aquilo para fora. E aí montar todo esse enredo através da depressão, para conscientizar as pessoas que depressão mata. Não importa a sua cor, não importa seu status social, não importa se você é rico ou pobre. A depressão mata e quando ela te pega, ela não quer saber de nada disso. E por um outro lado, eu queria passar através desse livro os cuidados que a gente tem que ter com uma pessoa que está passando pela depressão. Porque a depressão, ela tá de sacanagem, ela só quer atenção, ou ele só quer atenção. E não é. Então, O Homem do Quarto Andar nasceu para falar sobre isso. Entendi. Todos que estão entrando, sejam bem-vindos. Essa queridona maravilhosa é a autora Monique Machado. Hoje ela está me dando essa honra de eu entrevistá-la. Maravilhosa. E a Nicole é uma daquelas personagens que vive dentro da nossa cabeça ou ela também é uma pessoa que existe e tu te inspirou? Fala um pouquinho da Nicole. A Nicole, na verdade, ela foi inspirada no enfermeiro que estava com esse meu vizinho. Uhum. Não conheço o enfermeiro, nunca falei com ele. Uhum. Mas quando eu cheguei perto da pessoa que estava caída e vi o desespero do enfermeiro logo atrás, porque ele estava no quarto andar. Eu sou do primeiro e ele estava no quarto. Quando ele chegou no play, que ele estava desesperado. E ele gritava que tinha ido só ao banheiro. Eu só fui ao banheiro. E ele se jogou. Então, assim, quem é esse enfermeiro
E o que esse salto para a morte causou na vida desse enfermeiro? A responsabilidade, a culpa. Ele não tinha como, ele tinha que ir ao banheiro. Ele não era um culpado. Foi uma lástima. O que esse salto não causou na vida dessa pessoa? Essa pessoa hoje, ela está bem? Será que ela superou? Será que ela não se culpa? Então, a Nicole, ela foi produzida, ela foi construída em volta desse cuidado. Tanto é que ela é uma enfermeira dentro da história e vem passando por esse processo até chegar ao Andréas, que é um homem extremamente adoecido, onde tem esquizofrenia, depressão, e ela, em primeira pessoa, vai mostrando como que profissionalmente ela lida com esse tipo de pessoa, esse cuidado inteiro. Então, a Nicole, ela foi para mostrar que, olha, não é mentira, não é besteira uma pessoa ter depressão. Você tem que estar atento, você tem que cuidar. Então, a Nicole, ela foi, através desse enfermeiro, uma ideia, tá, gente? Porque eu não conheci o enfermeiro. Eu só peguei a situação como um todo e criei uma ficção. Tá. E assim, para tu detalhar a questão do cuidado, né? De como cuidar uma pessoa adoecida emocionalmente. Tu conversou com enfermeiros, com cuidadores, ou tu pesquisou na internet? Como que foi? Ou fluiu de dentro de ti? A gente não tem coisa que a gente não consegue explicar, que simplesmente flui e a gente escreve e não é bobagem, né? Tu, como autora, sabe, tem coisa que, tipo... É verdade. Aquela rotina, né? É óbvio, eu tive que fazer uma pesquisa muito grande através da esquizofrenia, a depressão, até porque dentro do livro a Nicole vai relatando esses processos depressivos que vai acometendo uma pessoa, então a pessoa vai se sentir, ela dá os passos gradativamente. O maior feedback que eu tive do Homem do Quarto Andar foi que, Monique, essas etapas que a Nicole fala sobre a depressão, eu me identifiquei muito no livro, porque eu comecei exatamente assim. Então, para eu passar isso no livro, foi um processo muito cuidadoso para que não houvesse algum tipo de falácia sobre a doença. Então, eu tenho uma prima que também trabalhou na área, que é enfermeira. Eu vi com ela a escala de plantão, como é que funciona. Fui pesquisar sobre depressão, esquizofrenia e psicose, como que essas doenças juntas afetam uma pessoa. A paralisia do Andréas, aquela apatia dele. É óbvio que eu tive que botar um segredo ali para dar todo um boom na trama, mas tudo isso foi através de uma pesquisa aí de quase um ano, 8 meses talvez, para poder trazer o mais concreto possível sobre a depressão. Tá. E como ele é o teu primeiro livro, eu vou te perguntar assim, quando tu finalizou ele, tu decidiu por si só, não, eu vou publicar, ou tu escreveu e ficou com aquela sensação, não vou, as pessoas não vão gostar, ou tiveram pessoas que te apoiaram, não, vai lá, vamos fazer. Como é que foi esse processo para tu mandar para uma editora, para preparar, depois para mandar para a Uniclap, enfim, como que foi esse processo quando tu finalizou ele? Nasceu o filho, como diz, né? Na verdade, assim, ele... quando eu coloquei o ponto final nele, eu já tinha comunicado para a família, para os amigos, que eu tinha escrito um livro. E para minha família que o livro falava sobre o suicídio que eu tinha presenciado. Na época, minha mãe falou assim, mas você deu nome aos bois? Eu falei, não. Eu só peguei essa história e criei uma ficção falando sobre depressão e suicídio. O livro está pronto,
mas eu não estava ciente dos processos editoriais que eu iria passar. Então, eu comecei a estudar sobre o mercado e vi que, na minha concepção, no meu perfil, o melhor era fazer publicação independente. E aí eu fui pesquisar o mercado, acabou abrindo um leque imenso para mim, que eu fui explorando tudo e publiquei o meu livro de forma independente. Ele não ficou na Wiclap. A primeira versão dele veio do Clube de Autores, que também na época estava começando, e tanto é que eu não gostei da qualidade do trabalho deles, hoje já é totalmente diferente. E aí eu optei por fazer uma tiragem por gráfica. E aí pedi, sei lá, acho que na época eu fiquei com medo de pedir muito, sempre pedi pouco, porque eu fico com medo de não vender e tal. Eu não era conhecida, ninguém sabia que eu tinha escrito um livro, eu estava começando no Instagram, então eu estava pisando em ovos. Mas eu pedi 10 exemplares de uma gráfica e quando o livro chegou na minha mão, eu falei, caramba, estou publicada. E até hoje eu às vezes duvido que eu sou uma escritora publicada. E, no entanto, eu tenho 4 livros aí que eu não sei de onde vieram, nem como surgiram, mas toda vez que eu pego meu livro na mão, eu fico em choque. Então, foi um dos sonhos que eu realizei, que foi publicar o meu primeiro livro. Aí depois eu não parei mais. Que maravilha. É fantástico, né? Eu acho que nosso primeiro livro é como o primeiro filho. Tu olha assim, gente, é meu! Que maravilhoso! Antes de eu fazer a próxima pergunta, quero dar boa noite a todos que estão entrando. Sejam todos muito bem-vindos nessa sexta-noite. Nossa convidada especial é a nossa diva autora Monique Machado. Estamos falando sobre a autora e sobre os livros maravilhosos dela. Qual foi o teu segundo livro, Monique? E o que te motivou? Qual foi a tua inspiração? Já que, né, no dia a dia as coisas que acontecem, o que te motivou? Qual é o livro? Fala um pouquinho dele para nós. O meu segundo livro foi Bandeira Branca. Foi esse aqui, ó. Bandeira Branca. Como eu falei para vocês, eu só escrevo drama, só escrevia drama, e o drama me levou para o crime. Então eu tenho 3 livros de drama e o último livro de crime, que é o Crime de Sara Castro. E Bandeira Branca nasceu de uma história bem difícil de escrever, bem difícil de expor. Ali, eu vou mandar para você, eu juro que eu vou mandar para vocês os meus livros, juro. Ele porque por que você não comprou os livros logo? Eu digo, ela vai me mandar. Calma, eu vou comprar logo. Tudo. Mas eu sou geminiana e aí eu quero fazer bag, eu quero fazer caneca, eu quero fazer o escambau e mandar tudo para os meus leitores. E aí as coisas acabam desandando, mas eu vou mandar, eu juro que eu vou mandar. Bom, Bandeira Branca nasceu, foi publicado aí no final de 2021. Fala sobre um relacionamento tóxico. A gente fala muito sobre o homem ser tóxico, o homem ser o abusador, e a gente sabe que isso acontece sim. Os homens são tóxicos e abusadores. Mas, em Bandeira Branca, eu inverti os papéis. Porque nós, mulheres, somos tóxicas, somos abusadoras. O mínimo, mesmo que passe despercebido, a gente, em algum momento do nosso dia, no casamento, no noivado, no namoro, na ficada, no sexo, a gente tem ações tóxicas. É verdade. Com o que você está falando? Hã? Quem é essa piriguete aí no celular? Quem recebeu mensagem de quem? Da tua mãe? Isso é uma característica tóxica da mulher. Ela não respeita o espaço. Ela quer saber, ela quer controlar quem que você está falando.
Ela chama a mulher imaginativa na cabeça dela de piriguete, piranha, safada, quenga. Quem é essa? Isso é uma característica, é uma ação, uma atitude tóxica. E aí, às vezes, o cara tá jogando Candy Crush, não tá fazendo nada, e você tá xingando e brigando com ele. Entendeu? Então, eu vou almoçar na casa do meu... Não vai nada, porque se você for, você não precisa voltar. Quer dizer, já tá afastando o companheiro da família, do futebol, do jogo, sei lá do que. Então, nós, mulheres, somos, sim, tóxicas e abusivas. Né? A gente espera o cara entrar no banheiro para mexer no celular, para saber se fez pix para alguém. Olha que loucura! Isso é uma toxicidade dentro de um relacionamento. Isso é uma invasão de privacidade. Tu pega o boleto, o extrato do cartão de crédito para saber se tem motel na fatura. Então, assim, a mulher, ela tá sempre ali mas isso é quem procura acha. Você não procura para achar, você procura porque você é tóxica. Porque você quer controlar. Isso aí ultrapassa a linha de carinho, de amor, de respeito. E Bandeira Branca fala exatamente sobre isso. Aqui a gente tem a Luísa. A Luísa, o livro passa no passado e presente. Ela é uma pessoa do passado extremamente tóxica, que se envolveu com o Júlio César. E ela manipula o Júlio César até não poder mais. Porque ele é um apaixonado por ela. É o primeiro amor da vida dele, é a Luísa. Então é Deus no céu e a Luísa na terra. E a Luísa, com muitos conflitos internos de aceitação, de amizade, nananã, ela começa a deixar brotar nela essa manipulação no Júlio César. Ele me ama, eu posso fazer o que eu quiser. Se é ruim que ele vai embora, hein? É só chamar que ele vem. Então, a Luísa, ela tem ali já um histórico bem perturbador da família, da parte emocional. E o Júlio César é o primeiro amor da vida dela. E, ao mesmo tempo, ela não sabe lidar com isso. E ela começa a jogar com todos os sentimentos. E o Júlio César fica ali, naquele... Tá bom, amor, eu faço. Não fica triste. Ou seja, ela começa a colocar para fora um lado extremamente narcisista, manipulador e egoísta. E o Júlio César padece. E aí a gente tem a parte do presente, né? Que já são eles 10, 15 anos à frente, mais maduros, separados. A Luísa, uma alcoólatra, o Júlio César, muito bem sucedido na vida. E eles se reencontram através de um acidente de carro. O Júlio César atropela a Luísa sem saber que tinha atropelado a ex-namorada. E através desse acidente, o passado volta. E é ali que eles tentam se reconciliar. Só que as minhas histórias não têm finais felizes. Mas tem muito... Eu não dou final feliz para ninguém, tá? Então... Mas Bandeira Branca fala sobre sentimentos, sobre manipulação, principalmente sobre perdão. Porque a Luísa viveu a vida sem se perdoar com o que tinha feito com o Júlio César. E o Júlio César viveu a vida sem perdoar a Luísa pelo que tinha passado por ela. E de repente eles se encontram e eles precisam resolver aquilo da pior maneira possível. E aí a vida mostra que só o tempo pode curar algumas coisas. Ou não. Livrão dá até filme. E me conta. A Mulher da Foto. Quando eu leio esse título, para mim parece meio que um filme de terror, assim. Essa Mulher da Foto é de terror? É uma assombração? Ai, como é que é? Então, eu trabalhei a Mulher da Foto em cima de uma pegada
de terror, porque foi guiando para o marketing de terror. Mas não era um terror. Eu não escrevo terror. Aqui eu falo sobre intolerância religiosa. Aqui eu falo sobre um acontecimento, uma experiência que eu vivi, que virou livro. Então, Mônica, eu não escrevo biografia, gente. Eu pego experiências e transformo em ficção. E há alguns anos, deve ter uns 2 ou 3 anos, eu fui... um tio meu não, um primo da minha mãe ele morreu e a gente precisava enterrar. E a gente tem um jazigo da nossa família num cemitério aqui no Rio de Janeiro e a gente precisava exumar a minha avó para poder enterrar esse tio por causa do espaço. A minha avó, mãe da minha mãe, eu falei para minha mãe, você não vai fazer a exumação da sua própria mãe. Pode deixar que eu, como neta, vou lá, tiro e a gente enterra o tio fulano. Beleza. Chegamos lá, fui fazer a exumação da minha avó e encontrei uma foto dentro do jazigo. Quando eu olhei essa foto, eu me vi nessa foto. Eu falei, isso sou eu! O que minha foto tá fazendo aí? O coveiro pegou, botou em cima de um outro túmulo lá. Quando eu cheguei perto, eu falei, não, sou eu nessa foto. Só que a mulher da foto era todinha o meu perfil. Era gordinha, usava óculos. Era eu naquela foto, mas não era eu. E através desse acontecimento, outras coisas aconteceram que deram vida à mulher da foto. E aí, por ser um acontecimento espiritual, e eu, para quem não sabe, eu sou um bandista de centro, de roupa, tudo bonitinho, vi através dessa história um trabalho muito pesado e uma intolerância muito pesada. Tanto é que isso foi trabalhado na vida real de N maneiras que veio a surtir efeito em A Mulher da Foto. Então aqui tem a doutrina umbandista, aqui tem canções umbandistas, aqui tem rituais de ervas, que eu adoro ervas, então eu coloquei aqui dentro. Aqui fala sobre reiki, sobre cuidado do espírito, para que vocês possam aí se proteger do mal. Porque o mal existe, né? O mal não é a ausência do bem, não. A gente tem o bem e a gente tem o mal. As pessoas são ruins, elas são más e elas fazem o mal. Então, A Mulher da Foto é um romance lindo, foi o livro que eu mais gostei de escrever e eu tenho tido muitos feedbacks positivos. Ele é teu xodó, então. Eu ia te perguntar qual é o livro assim que te apaixonada, é o teu xodózinho. Olha, eu posso falar que O Crime de Sara Castro é o meu favorito e depois A Mulher da Foto. Tá. E tu pode falar assim, a protagonista da Mulher da Foto, qual foi o nome que tu deu para ela? Elisa. A Elisa. Você é parecida contigo, com a tua personalidade, com o teu trabalho ou não? Tu é diferente? Não, a Elisa, ela foi justamente criada para falar sobre intolerância religiosa. Ela é uma personagem que não tinha absolutamente nada a ver com o mundo da Umbanda. E, de repente, ela é jogada nesse mundo da Umbanda e passa para os leitores os ensinamentos que ela tem dentro da Umbanda. Então, a conectividade com os caboclos, a conectividade com os pretos velhos, a conectividade com o povo do Oriente. Então, a Elisa, ela passa essa experiência toda, desobsessão, para os leitores de uma forma sutil, mas muito realista. Eu não tenho nada a ver com a Elisa. A Elisa é uma flor, é uma bela, é uma menina que você acompanha ali o processo evolutivo dela
durante a narrativa. Então, é muito bacana. Construir a Elisa foi muito bom. Só te corrigindo, tu é uma flor, é uma bela. Que história é essa? Que história é essa? Então, tu colocou esse episódio do cemitério lá que tu viveu dentro do livro ou não? Tu recriou lá? Ah, que legal. Inclusive, todo o diálogo do início do livro é real. Toda aquela cena é real. Assim como o Homem do Quarto Andar também, aquela cena dele batendo no chão e aquele rastro de sangue. Algumas, eu vou mesclando literalmente ficção com realidade, entendeu? E aí eu vou colocando os sentimentos, as expressões, mas sim, você vai ver que tem muita coisa real dentro do livro, mas tudo também dentro de uma grande ficção. E que ano tu publicou ele, Monique? Esse aqui foi em dezembro de 2021, logo depois... Não, desculpa. Foi abril de 2022. Foi depois de Bandeira Branca. Ah, tá. Muito legal. Viu? Eu vi que quando eu li esse nome, eu falei, gente, esse negócio aí é meio assustador. Não, pode ler sem medo, gente. Não é esse terror, tá? Não é, né? É enriquecimento cultural. Boa noite a todos que estão entrando, sejam bem-vindos. Essa linda, maravilhosa, nossa querida autora nacional Monique Machado. E hoje eu estou tendo o privilégio de falar com ela e saber um pouquinho mais sobre a autora e sobre os livros dela. Então, me fale sobre o xodozinho Crime, da Sara Castro. Quem é Sara Castro? Você conheceu essa criminosa? Não. Aí ia ser demais, gente. O Crime de Sara Castro, eu não tenho... Gente, eu vendi todos aqui, eu não tenho um físico aqui. Eu só tenho o marcador dele, que eu nem sei se dá pra ver aí, ó. Esse aqui é o marcador dele. Esse machado aí é o do Borogodó, viu? Mas a capa dele vai mudar. Mas essa aqui vai ser a primeira versão, mas a capa dele vai mudar em breve. O Crime de Sara Castro fala sobre um relacionamento entre mãe e filha, onde a mãe, ela sufoca tanto a filha, ela invade tanto a filha, que chega uma hora que ela não aguenta. Chega uma hora que a garota não aguenta. A Sara não aguenta. E o livro já começa com ela presa. E a gente tem uma jornalista, a Carla Garcia. A Carla recebe uma proposta irrecusável, porque ela é jornalista, investigativa, há muitos anos no mercado, e ela está prestes a se aposentar. E ela vai e recebe essa proposta irrecusável de escrever o livro do crime que a Sara cometeu há anos, há uma década talvez. E ela topa esse trabalho e começa a frequentar a cadeia federal feminina no sul do país, onde ali ela entra em contato com a Sara diariamente e começa, através de conversas diárias, a produzir material para dar vida ao livro do crime. O que a gente sabe até então do crime é que a Sara matou a própria mãe, isso não é spoiler, que ela matou a própria mãe e ninguém sabe o motivo, porque ela é uma réu confessa, ela confessou o assassinato, mas ela nunca disse por que ela tinha feito isso. E nessa conversa diária, a Carla vai tirando da Sara tudo o que acontecia entre as duas, entre mãe e filha. E ela vai contando o que irritava, o que a mãe fazia que irritava ela demais, como que ela invadia relacionamentos amorosos da Sara, o controle que a mãe tinha em cima da Sara e da vida da Sara,
Como que a Sara não conseguia sair dessas correntes tóxicas criadas pela própria mãe e o quanto isso afetou mentalmente, emocionalmente e fisicamente a vida da Sara. Só que a Sara tem 2 irmãos que vão sendo apresentados ao longo da trama e a trama vai se desenrolando com 3 plots que as minhas leitoras até hoje querem me matar. Se elas me verem na Bienal esse ano, é capaz de eu tomar uma machadada nas costas, entendeu? Porque os meus livros, como eu falei, não tem final feliz e eu não deixo nada concreto para vocês. Eu deixo que vocês pensem nas teorias que vocês quiserem, entendeu? E é isso que causa revolta nelas. Mas... Não é? Adoro! Adoro. Eu tenho pessoas que mandam mensagem assim, vai ter o 2º volume. Eu falei, não vai ter. Eu não escrevo continuação. Você se vira aí com as suas ideias, com as suas teorias. Então ele é inquietante esse final aí. Então agora eu fiquei aqui preocupada. E só uma história, e esse machado aí faz parte do negócio lá ou é só da ilustração? Cara, foi pura coincidência achar uma capa com uma garota segurando um machado. Por quê? Isso não é spoiler também, tá, gente? A Sara usa um machado para esquartejar a mãe. Uau! Dentro da banheira. Entendeu? Isso não é spoiler, que já tá no início. Então, assim, eu saí do drama e entrei no crime. O drama me levou pro crime. Porque eu estava navegando pelo drama, um negócio denso, dilemas tensos, coisas emocionais, e de repente uma assassina cresceu. De repente uma assassina quis contar a história dela. E com a assassina veio uma mulher da Idade Média, que foi queimada na fogueira. E com a mulher da Idade Média veio uma outra, e as histórias... Eu tô com 3 livros para publicar, mas eu falei que eu não vou publicar nada esse ano. Vai ser só ano que vem. Ano que vem, as minhas blogueiras, as minhas leitoras, se preparem, porque vão ser 3 livros ano que vem. Uau! Uhul! Só me conte por que você está revoltada e não quer publicar esse ano. Vai nos deixar esperando. Pois é, porque esse ano eu foquei na Bienal. Eu não sabia se eu ia, se eu não ia, se eu ia como autora, se eu pegava estante. Foi uma loucura. Acontece que eu vou à Bienal, mas vou como leitora. E vou ganhar o meu prêmio lá também, né, gente? Vamos combinar. Fale do prêmio. Que prêmio é esse? Vou falar que vai ser muito legal. Já deixo aí todo mundo convidado a estar lá na Bienal no dia 2, sábado, às 16 horas, no stand da Editora Ler. Eu vou estar ganhando um prêmio como destaque literário de autores nacionais do Brasil, dentro e fora do Brasil, através das entrevistas, através do podcast. O podcast que é o projeto maior, né? É ele que tem o nome, não eu. Eu sempre evidenciei o do livro, não me livro, e não a Monique Machado. Mas como eu que faço tudo, então eu vou lá receber o meu prêmio e botar aqui e vou mostrar para vocês. Então, tá todo mundo convidado. E aí, eu estarei sábado e domingo, dia 2 e dia 3, e no dia 9 e no dia 10, que é sábado e domingo no primeiro final de semana, sábado e domingo no segundo. Vou tentar entrevistar os escritores que eu encontrar lá na Bienal. Vou fazer os ao vivos para vocês acompanharem tudo no Instagram. Mas eu não sei como é que vai estar a movimentação. Se vai dar para fazer entrevista lá, se não vai dar. Mas eu vou tentar. E mesmo que eu não consiga, eu vou estar mostrando para vocês todos os stands e todos os escritores que eu encontrar lá, que já fazem ou fizeram parte do podcast literário do Livro Não Me Livro. Ai, que delícia. Rapidinho, antes da gente passar para outro assunto,
Boa noite a todos que estão entrando, sejam bem-vindos. Essa é a nossa querida, nossa diva nacional, a autora Monique Machado, e nós estamos falando sobre autores, sobre seus livros, e depois vamos entrar no grande anfitrião, que é o podcast. Mas me conta, lá na Bienal, nós poderemos ter acesso aos teus livros ou não? Tu só vai participar como... Em nenhum momento a gente vai poder... Pois sabe? Levar um livro para tu autografar. Se eu comprei teu livro pela internet, vou na Bienal, te vejo lá, aonde tem algum lugar fixo que tu vai ficar, que eu posso ir lá para tu autografar o livro para mim? Então, eu não vou como escritora esse ano, eu vou como leitora. Então, se vamos supor, eu tô lá na Bienal e encontrei a Cris. A Cris, porventura, tá com o homem do quarto andar na bolsa. É óbvio que a gente vai fazer entrevista, que eu vou autografar o seu livro, que a gente vai tirar foto, vou super adorar. Mas eu não terei os meus livros lá para venda, tá? Então, assim, existem N maneiras das pessoas conseguirem os meus livros. Diretamente comigo, que aí você ganha o kit, você ganha a bolsa do podcast literário. Ai, que linda! Você ganha os marcadores, todos eles, a dedicatória, e aí eu mando para vocês. A galera que quiser comprar direto no site só vai receber o livro, sem mimo, sem nada, que aí é direto na Wiclap. Então, assim, lá mesmo na Bienal, não estarei vendendo livro, tá? Eu vou para fazer bagunça, para fazer farra, para ver meus escritores... Mas nada me impede, se vocês aparecerem com os meus livros ou o meu livro, eu autografar para vocês, com certeza. Com certeza. E e-book, eles têm e-books? Como é que é? Os teus 4 livros? Sim, eles têm e-book, todos eles estão no formato digital. Agora, Cris, porque eu falo pra caramba, gente, mas você me fez uma pergunta... E eu respondi pela metade. Eu falei que era por causa da Bienal, que eu não ia publicar os outros livros esse ano. O segundo motivo é porque eu estou precisando refazer todos os meus livros. Existe um tempo de uma publicação. O vocabulário muda, a gente encontra erros, a gente acha que a capa precisa mudar porque já não cabe mais dentro da história. Então, eu estou refazendo todos os meus livros. Eles estão sendo vendidos, tá? Mas a segunda edição vai sair em breve. Então, quer dizer, eu além de reproduzir os 4 livros, eu ainda estava escrevendo mais 3. Então, meio que embolou meio de campo ali. E eu falei, não, vou aguardar, vou esperar cada coisa no seu tempo. Se eu quiser abraçar o mundo, eu acabo não conseguindo fazer nada, né, gente? Então, o foco é refazer os livros. A segunda edição vai sair em breve. Ótimo, maravilha. Fiquem atentos. E o e-book encontra na Amazon? Vamos fazer propaganda que nem sei se é na Sim. Os e-books, todos eles estão no site da Amazon. Vocês podem conseguir por lá o digital. E o físico comigo no meu direct, Monique MM18, ou pelo site da Wiclap e em breve pelo Clube de Autores. Ótimo, que delícia! E me conta, como que nasceu a ideia, o projeto do livro Não Me Livro? Te inspirou em alguém? Porque, né, como que foi? Era algo que tu vinha pensando há muito tempo? Ou foi assim um estalo e tu, vou fazer? Então, do livro Não Me Livro, ele nasceu dentro da pandemia. Quando a pandemia explodiu, e aí a gente precisou ficar em casa. Eu falei, meu Deus, e agora? O que eu vou fazer? Sempre muito ativa, sempre falei, vendo todo mundo perder parente, vendo todo mundo perder ente, e as pessoas cada vez mais tristes, cada vez mais depressivas. E eu me agarrei na única coisa
concreta da minha vida, que era a literatura. Era através dos livros, sempre foi, mas na pandemia isso intensificou mais. Eu tinha ali companheiros dentro dos meus livros, eu tinha história, eu tinha um mundo para fugir da minha realidade, que era a pandemia naquele momento, que era todo dia receber uma mensagem no WhatsApp dizendo que fulano tinha sido entubado, dizendo que fulano não tinha resistido. Então, assim, para não pirar, eu falei, o que que eu posso, qual é a minha contribuição nisso tudo? Como é que eu posso ajudar uma amiga que hoje está sofrendo, que perdeu a avó, que perdeu o pai? O que eu posso fazer? Qual é a minha melhor parte? E aí eu escutei o podcast do Antônio Fagundes. Aliás, recomendo para todo mundo o podcast literário do Antônio Fagundes. Escutei o podcast dele, adorei a forma que ele falava sobre literatura, fazendo indicação de livro. E eu falei, caramba, tá aí. Quero fazer um podcast, sem saber a mínima ideia do que era um podcast. Fui estudar o mercado. Aí estudei em 2019 o mercado de podcast que estava começando a bombar. E eu falei assim, não quero ganhar dinheiro com isso, porque o intuito não é esse. É só falar de literatura e compartilhar os episódios. Então eu comecei a falar, a produzir episódios de livros que eu já tinha lido, de escritores que eu já tinha lido. Então foi Paulo Coelho, Ken Follett, Roger Frontini. Comecei a fazer temporadas no meu podcast. E aí gravava o episódio, escutava, falou, pô, tá bom, precisa melhorar isso aqui, não sei o quê. E aí o negócio começou. A movimentação em volta do podcast começou. Eu comecei a compartilhar, começou a bater 100 ouvintes em um dia, um episódio. Eu falei, menina, vou gravar. Eu comecei a gravar só terça-feira, que era o mesmo dia do podcast do Antônio Fagundes, porque eu queria imitar ele. Eu queria falar de literatura como ele. E aí eu comecei. Toda terça-feira, às 9 horas da manhã, eu publicava um episódio. E bombava. Eu falei, caramba! E aí comecei no Instagram. Postar coisa de livro no Instagram, não sei o quê. E vi que autores nacionais começaram a seguir o meu Instagram porque vinham do podcast. E autores que ninguém conhecia. Eu falei, por que eu estou dando ibope para escritores como Ken Follett, que não precisa ser divulgado, que vende milhões, se eu tenho escritores nacionais que precisam de espaço para falar sobre seus livros? E aí o nome surgiu. No meio daquela confusão de pandemia, eu falei, o que eu posso... o que eu não posso ficar sem? O que eu livro? Eu não posso viver sem livro. Eu vou adoecer se eu não tiver um livro. Do livro, eu não... Aí começou. Eu não me livro de livro. O livro, não fico. O livro, do livro não me livro. Do livro, não me livro. Pegou, do livro, não me livro. Aí botei o nome do podcast, corri pro abraço. E aí comecei a divulgar, o negócio cresceu de um jeito imenso. Eu comecei a enfiar a cara nos estudos e para aprimorar, para mexer com ferramenta, para trazer autores. Fiz cursos de marketing, de publicidade, não sei o quê, totalmente diferente. E me apaixonei. E aí o do livro Não Me Livro começou a ganhar prêmio, começou a ganhar ouvintes. Eu bati 20 mil ouvintes, a gente está com 25 mil ouvintes só pelo Spotify, Anchor e Amazon Music. Fora o YouTube, que a gente bateu aí, eu acho que 2.200 inscritos em 8 meses, que o YouTube não nasceu junto com o podcast, o YouTube nasceu agora. Então foi muito rápido, foi um negócio assim, e nasceu, e veio com essa força que ele está aí no mercado.
Ah, coisa boa. E assim, pra gente finalizar, que eu sei que tu tem live, né? Não, não, pode ficar até 10h15. 10h15 tá tranquilo. Ah, é? O que que tu, assim, quando tu... Porque eu vejo assim, ó, são muitos autores. Muitos, né? São muitos, muitos, muitos. O que que tu sente quando tu finaliza a temporada, assim, tá? Tu conversou, digamos, sei lá, com 40 autores. O último dia, o que que tu sente depois de todas as histórias, as experiências que tu ouviu? Qual é a sensação da Monique? Eu vou confessar para você, eu fico exausta. O primeiro sentimento é de exaustão. Quando eu chego no último escritor ou escritora do último dia do mês, naquele horário de 10h30 da noite, que eu finalizo o meu mês ali com aqueles escritores e eu recebo em torno de 50 a 60 escritores só de entrevistas, fora os episódios. Então é um trabalho diário, contínuo, que eu não paro. E aí, quando chega no último escritor do mês, no último horário, no último tudo, que eu desligo a câmera, eu me jogo na cama e deixo a dor no corpo tomar conta. Mas com Ah, aquela sensação assim, o dever está cumprido. Eu não sacaneei ninguém. Eu agi de forma profissional com todo mundo. Eu dei espaço para todo mundo. Aproveitou quem quis. O meu preço não é caro. Eu não sou chata. Eu não humilho vocês. Muito pelo contrário. Eu não sacaneio vocês. Eu não dou calote em vocês. Então aproveita quem quer. Então no último escritor, eu deito na minha cama e falo, graças a Deus. Amanhã é outro mês e é outra batalha. E vou vivendo um dia de cada vez. claro, com certeza. E assim, tu tem algum projeto assim que tu possa falar? Assim, hoje é o podcast, mas tem algo assim que já está dentro do teu coração, que tu está vislumbrando? Não, eu penso em fazer isso, aquilo outro. Tem algo aí ou tu não pode falar? Ou por enquanto tu está realizado? O podcast é o ápice do teu sonho, é algo que está tipo transbordando dentro de ti. O podcast é um projeto que eu realizei que me traz satisfação como profissional, como escritora, como divulgadora e como ser humano. Porque se hoje eu morrer, vocês têm um material imenso no podcast literário, com mais de 2.500 autores divulgados. Eu fiz a minha parte. Se hoje eu morrer, eu deixei alguma coisa nesse planeta. Que foram as minhas entrevistas, foram os meus episódios, foram as minhas resenhas. De alguma maneira eu colaborei na vida de alguém. De alguma maneira, porque não é possível que eu esteja nesse caminho há tanto tempo e que tem dado certo há tanto tempo. É porque alguma coisa eu estou fazendo certo. Com certeza. Então, é isso que eu vou deixar. É isso. Eu não sou materialista, eu não trabalho pelo dinheiro, porque eu não vou ficar rica por causa de R$ 35. Eu não vou ficar rica por causa disso. Mas é pela essência. É pelo que eu estou fazendo na vida de alguém. Eu tenho escritores que chegam no meu projeto desesperados. Primeira live, primeiro livro, estão tremendo, sofrendo. Parece que vão ser entrevistados pelo Jô Soares, sabe? Então, assim, eu fico muito feliz, porque isso é um reconhecimento, sabe? Mas esse projeto do podcast é uma grande realização que eu consegui. E ele vai futuramente, pode ser daqui a 1 ano, ou pode ser daqui a 2, virar uma editora. O podcast ele vai virar uma editora. Eu não conheço o mercado editorial para fundar uma editora.
Então, eu estou estudando. Porque você criar uma editora requer conhecimento. Você precisa ter uma gráfica responsável que seja boa. Você precisa de fornecedores que sejam confiáveis. Você precisa de uma equipe bem estruturada. Então, assim, montar uma editora é uma responsabilidade muito grande. Participar de prêmios é uma responsabilidade. Eu quero que o podcast vire uma editora para promover prêmios. Então, eu preciso saber quem é que pode me ajudar nisso. A produzir um prêmio, uma coletânea. Eu preciso de profissionais que façam entrevistas. Porque eu não quero ficar com 100 anos fazendo entrevista. Mas eu quero que jovens talentos da comunicação entrevistem outras pessoas. Isso requer treinamento para que não joguem o do livro não me livro no lixo. Então, fundar uma editora tem toda uma estrutura que hoje eu estou estudando para, no futuro, acontecer, virar realidade. E aí, sim, começar a publicar, botar os livros em todos os lugares, botar lá para fora. Isso requer conhecimento. Eu ainda não tenho. O meu conhecimento é na divulgação, na comunicação. Então, eu preciso de gente capacitada, eu preciso de pessoas que me ajudem nesse processo. É por isso que eu estou estudando para que o Do Livro Não Me Livro se torne uma editora daqui a 1 ou 2 anos. Uau! Isso que é projeto! Tá vendo? E ressaltando aqui, tu foi a primeira pessoa que me entrevistou no primeiro podcast, a primeira live. Eu não sabia como que ligava a câmera. Eu acho que eu tive que ligar e perguntar como é que te liga. Como é que gira o negócio? Onde é que eu aperto? Aí as meninas ficam rindo, pai, porque tem filtro, isso aqui eu botei filtro aonde, mulher? Não tô achando nada aqui. Mas foi tipo muito importante, com certeza foi. E foi bem no início. Eu estava no início da caminhada, né? E a Monique foi uma queridona, muito gentil, muito sensível. Até quando tu posta algumas coisas, alguns, né? Algumas situações desagradáveis, e, cara, eu morro rindo, eu digo, gente. Quando eu posto coisas desagradáveis, como assim? Não, tipo assim, autores que, tipo, falam bobagem, sabe? Aí eu digo, gente, como é que essa pessoa teve a coragem de perguntar isso ou falar isso pra Monique? E aí eu fico assim, indignada, digo, meu Deus, onde é que tá com a cabeça? Esclarecendo aqui para quem tá entrando, sejam todos bem-vindos, boa noite, essa é a nossa queridona autora Monique Machado. Quando ela posta algo assim, desagradável, algum autor foi desagradável, indelicado, mal educado, sem respeito com ela. E aí eu acho que ela extravasa, ela bota o print ali. Aí eu leio e digo, gente, como porque tu tem que ter coragem, né? Conhecendo, porque para a pessoa, né, chegar até do livro não me livro, conversar contigo, né? Fluir o relacionamento, contratar, né? Não, quero participar, papapá. Ela entende do livro não me livro, ela conhece a Monique, ela olhou as tuas lives e perguntar e fazer algumas sugestões, algumas coisas assim, tipo aquele que falou, não, mas... Acho que ele falou assim, você que tiver de me pagar. Acontece, porque as pessoas não têm noção. Vocês não têm ideia do que eu pego no podcast. De entrevista, assim, hoje eu só estou trabalhando com as entrevistas. As resenhas, os episódios, o que foi gravado, vai ficar, mas eu não quero mais produzir. Então vão ser somente as entrevistas. E aí eu deixo sempre muito explicado como que eu trabalho.
olha, o valor é esse, o método é esse, não sei o que é esse. E deixo muito explicado para as pessoas desde o início. E algumas pessoas têm esse glamour de ser escritor, mas eu sou best-seller. Eu que tenho que receber para ir no seu podcast. Aí eu vou lá e bloqueio, sabe? Porque eu não tenho paciência para lidar com esse tipo de gente. Então, assim, são muitos problemas que eu enfrento ao ter escritores no meu podcast. Eu, hoje, desde que o podcast nasceu, eu trabalho com quem eu quero. Eu não me submeto mais a nenhum tipo de grosseria e humilhação por parte de ninguém para ter escritores no meu projeto. Ontem mesmo, ontem, um escritor queria me dizer como que eu tinha que fazer a entrevista. E eu falei para ele que não funciona assim, porque se ele soubesse fazer uma entrevista, ele não ia precisar estar no meu podcast sendo entrevistado. Que ele pegasse essa bagagem dele e usasse dentro do canal dele. Mas ele não podia dizer para mim como que eu tenho que fazer o meu trabalho. Porque o meu trabalho é meu, eu sei fazer. Então, você é arrogante, não sou arrogante. Mas imagina, eu ter que ouvir de alguém sem experiência como que eu tenho que fazer entrevista no meu canal. Sendo que eu estou acostumada a fazer e sei do meu público. Então, assim, as pessoas são fora da casinha. Então, eu não vou fazer, então não faz. Aqui a porta está fechada. Não faz. Vai procurar outra, vai fazer o que você quiser. Aqui você não entra mais. Qualquer indicação sobre você é negativa. Escrito aqui da calote. E aí depois a gente se esbarra com outra blogueira. E eu falo, não. Aqui não. Porque eu presto serviços também para editoras. As meninas da editora falam, Monique, tem um escritor aqui que quer fazer entrevista com você. Posso mandar? Pode. Quando eu vejo, é o bonitinho que me deu calote há 1 ano. Aí eu falo, ele? Não me deu calote. Não trabalho com gente assim. Porque eu tenho tudo anotado, gente. E eu leio todos os livros das pessoas que me sacaneiam. Todos. Sem exceção. Então eu sei por que que aquele não vende, por que que aquele só tem 400 seguidores, eu sei por que que aquele não divulga. Eu conheço todos os autores que eu divulgo e que eu não divulgo. É isso aí. Trabalhar com gente, né, Monique, não é fácil, cara. É o pior trabalho que tem, porque o ser humano, ele é movido por emoções, Sim. né? E lidar com as emoções é o que tu estava falando, que tu falou no teu primeiro livro, né? Crime do Quarto Andar. Não é fácil lidar com as emoções. Cara, não é fácil mesmo. Mas foi uma honra imensa, uma alegria. 1 ano depois, eu acho que o nosso podcast, acho que foi por essa época, setembro, outubro, que é a primeira vez que eu fui entrevistada, eu tava, meio acuada, não sabia nem onde é que ligava o negócio, agora tô eu aqui entrevistando. 1 ano depois, dos mesmos criadores, 1 ano depois. Mas é uma alegria muito grande te receber aqui. Obrigada por aceitar o convite. Me sinto muito feliz, me sinto muito honrada por você estar aqui, por todos que entraram. Muito obrigada a todos que vão olhar depois a live. Sintam-se presenteados ao ouvir essa autora maravilhosa. Sei que tem sorteio, né? Tu vai fazer, já vou te dar o espaço. Mas antes da nossa autora finalizar aqui, eu quero agradecer, mandar um abraço para todos, que tenham um final de semana abençoado. E muito obrigada a todos que permaneceram aqui. E não deixem de seguir a nossa autora maravilhosa e lá, porque os livros dela tem, sinceramente, tu fala que é drama, mas um é diferente do outro e eu já fiquei ensandecida aqui, né? Que eu vou mandar todos a você, Cris. Não, eu vou... Inclusive, a capa do Homem do Quarto Andar nem é mais essa, gente. Porque eu já mudei a capa. Então, assim, calma, porque eu vou mandar tudo para você. Agora, antes de você finalizar, Cris, eu queria fazer um sorteio de livro físico e e-book. Vamos lá! Atenção! Ó. Como que vai ser? Você
tem alguma ideia aí para fazer ou eu posso fazer? Não, é todo seu. Vá lá. Bom, o pessoal que está aí na live, deixa eu pegar aqui. Quiser participar do sorteio, como é que vai rolar? O Homem do Quarto Andar. Só estou mostrando aqui para vocês. Bandeira Branca. E a Mulher da Foto. Eu vou sortear para vocês o Bandeira Branca, que é um romance, que a galera gosta de romance, né? Que fala sobre esse relacionamento tóxico. E o Crime de Sara Castro também. Mas eu acho que é bem pesado o Crime de Sara Castro. Então eu vou sortear o Bandeira Branca. E o Homem do Quarto Andar, quando sair a segunda edição, eu volto aqui pra gente sortear, tá? Por favor, vamos sortear. Ai, mas Ó, então, eu vou ganhar o sorteio da... Eu ia adorar ganhar, porque eu amo Alan Colby, né? É Pingando Sangue. O livro dele eu leio Pingando Sangue, né? Eu escrevo esse clichê, mas eu só gosto de ler crime. O ganhador ou a ganhadora vai levar a Bandeira Branca, o livro físico, a bagzinha do podcast. Tá chegando outra edição da bag, tá linda, gente. Os marcadores de todos os livros. Ai, meu marido quer adorar, ele tem um zilhão de marcadores. Eu vou mandar tudo para você, Ale, pode deixar. Você tá na minha lista. E a dedicatória. Então, vocês vão printar aqui a live e mandar lá no Monique 18. A primeira pessoa que fizer isso vai ganhar o kit Bandeira Branca e do podcast do Livro Não Me Livro. As outras mensagens, eu vou mandar o e-book para vocês. Pode ser? Aí eu Todo mundo vai todo. mandar, então. Todos que mandaram print. A primeira é livro físico e os outros são e-books. Minha gente, partiu! Vou botar aqui o Instagram, gente. Monique. Isso, atenção, olha o Instagram aí que ela vai colocar. Ai, meu Deus, errei até o meu Instagram. Monique MM 18, para mandar o print no Monique MM 18. Tá, minha gente? Então, entenderam? Ó, não perde porque essa mulher é sensacional, minha gente. Sensacional. Cris, você pode vir esse mês lá no meu podcast para falar desse livro novo que tá aí, tá? Ai, gente, a Cris arrebenta, né? Eu nem sei o que eu faço com ela. Porque a Cris coloca a gente no chinelo. Não, você pode vir no meu projeto. Pode vir no meu projeto falar sobre esse livro. Eu vou te mandar mensagem. Eu vou correndo, né? Eu só tava esperando lançar, porque eu lancei o e-book dele, né? Eu tava só esperando lançar pra ir correndo. Monique, eu quero morar. Me cede morar aí, mulher. Como as entrevistas agora são diárias, gente, as entrevistas que acontecem no meu Instagram, MoniqueMM18, são diárias, de segunda a sexta. Então, hoje eu ainda vou fazer entrevista, depois eu vou parar e só volto na segunda. Amanhã eu estarei no Palácio do Catete, fazendo um ao vivo, onde Getúlio Vargas se suicidou. Vou estar fazendo um conteúdo lá para vocês, a partir das 11 horas da manhã, no Monique MM18. E, Cris, vou te mandar mensagem para a gente agendar a entrevista lá no meu canal, para a gente falar desse livro. Tá? Vamos sim. Só repete dos teus livros. Os e-books tem na Amazon e físico diretamente com você. Comigo, se você quiser o kit, ou pela Wiclap, se você quiser só o exemplar. Sem nada. Sem autógrafo, sem marcador, sem nada. Tá? Então tá. É isso aí, viu, galera? Não deixe.
meu povo, apoiem os autores nacionais, né? Aquele que eu digo assim, ó, existem autores maravilhosos fora do Brasil? Existem, mas existem autores maravilhosos dentro do nosso Brasil, Sim. né? E muitas vezes a gente tem a gente tem que desmistificar isso. Ai, porque é de fora. Ai, porque é estrangeiro. Aí tu pega um livro estrangeiro da melhor editora do Brasil, que traduziu e tal, pega o livro e o livro não é tudo aquilo. E aí você pega um livro de um autor nacional, principalmente os independentes, porque a gente está numa luta terrível, a Monique sabe, tentando fazer algo bom, algo de qualidade, e aí tu pega um livro de um autor independente, e aí tu diz assim, caramba, é melhor que o livro da editora tal. Então, apoiem os autores nacionais, que nós também precisamos alcançar o coração lá fora, né? Aí os corações lá fora, a gente tem que alcançar o de vocês para alcançar lá fora. Os autores internacionais já alcançaram os corações lá dentro do país deles e vieram alcançar os nossos aqui. Então a gente tem que valorizar o que nós temos aqui, o que é bom, o que é nosso, que está aqui dentro do nosso país. Mas é isso, minha gente. Muito obrigada. Cris, me coloca como colaboradora, tá? Por favor. Vou colocar. Para que apareça no meu feed. Vou colocar. Quero te agradecer. Boa live. Falta 1 minuto para 10h15. Eu quero agradecer às minhas leitoras que estiveram aqui, as minhas escritoras de podcast. Eu vi todas vocês. Obrigada, tá, meninas? Um beijo grande no coração de cada uma. Eu adoro vocês. Cris, um beijo. Muito obrigada. Boa sorte, ó, na torcida pela editora. Quero muito. Então é isso, minha gente. Boa noite a todos. Muito obrigada a todo mundo que ficou aqui até agora, né? Desejando conhecer o trabalho da nossa autora maravilhosa, Monique Machado. Corre lá no perfil dela, dá uma olhada. Lá tem muito material de qualidade, material muito, muito, muito bom. E, minha gente, não deixando de falar do meu lançamento, que lançamos ontem. No momento, nós só temos em forma de e-book, porque eu inscrevi ele no 8º, no concurso, no 8º prêmio da Kindle, de literatura. Então, eu só tenho ele e-book por enquanto. Mês que vem, nós já começaremos a trabalhar com ele físico, mas não deixe de ir lá na Amazon, se você tem o Kindle ou o Unlimited, leia, deixe a sua avaliação, deixe um comentário, deixe suas estrelas, isso me ajuda, vai me ajudar no concurso. O concurso terá uma banca avaliadora, porém, os leitores indo lá, movimentando o algoritmo lá, vai me ajudar. E esse livro, Fugindo do Destino, é um livro emocionante, e é um livro onde eu trago assuntos sérios e assuntos para a gente refletir, para a gente também trago como forma de engrandecimento cultural, trago sobre a cultura do Oriente Médio, em especial da Arábia Saudita. Então, é um livro muito, muito legal, onde a nossa protagonista, ela surfa altas ondas em Paris, acontece uma fatalidade na vida dela, ela vai para a Holanda, passando pelo Bairro Vermelho. Quem já ouviu falar no Bairro Vermelho da Holanda, sabe mais ou menos do que eu estou falando. Eu estive na Holanda, eu conheço aquele lugar, então eu pude detalhar, eu pude trazer assim, com detalhes, com riqueza de detalhes, como que é lá. E depois, a nossa protagonista, como não conseguirá fugir do seu destino, retornará para a Arábia Saudita, porém, uma surpresa acontecerá, o desfecho final dele é emocionante. Então, para você que gosta de ler romances dramáticos, emocionantes, com finais clichês,
né? Eu adoro deixar todo mundo feliz lá no final. Apresento o meu lançamento Fugindo do Destino. Então é isso, minha gente. Muito obrigada a todos que entraram, aos autores, aos leitores. Muito, muito, muito obrigada aos amigos da autora. Muito obrigada, boa noite e um beijão grande para todos. Tchauzinho.